Olá pessoal, tabela periódica, aula número 1, assunto muito importante para qualquer pessoa que vai estudar química, seja a nível fundamental, médio ou superior. Tabela periódica é muito importante. Ler, interpretar e compreender a tabela periódica é conseguir tirar informações. Por quê? Porque a tabela periódica, na verdade, é uma central de informações sobre átomos e sobre substâncias elementares. Olha só, não está inscrito no canal ainda? Então se inscreve agora, ativa o sininho e dá um like. Doni, quem é que bolou essa ideia de elaborar uma tabela que relacionasse os elementos químicos? Dmitry Ivanovich Mendeleev, um russo que merece inclusive os 5 absurdos de Mendeleev. Vou fazer esse vídeo aí para a gente se divertir um pouquinho com os cientistas. Também existe um outro chamado Lothar Meyer, um alemão, que chega praticamente com as mesmas ideias no mesmo período de tempo, só que o Mendeleev ele elabora muito mais detalhes, ele foi muito mais ousado. E a gente acaba lembrando muito mais do Mendeleev que do Lothar Meyer. Agora, olha só, a tabela do Mendeleev nada se parece com a tabela periódica que a gente usa hoje, né? Parece um rascunhão aí brabo, tá? Mas nesse rascunhão brabo, nós temos os princípios fundamentais da periodicidade química. Ó, a tabela que a gente usa seria essa aqui, ó. Certo? Tem esse formato aí de linhas e colunas, como toda tabela, né, gente? E as linhas são chamadas de períodos e elas representam para nós as camadas do átomo. Nós temos na tabela 7 linhas, 7 períodos. Vocês vão dizer, Doni, por que tem 2 linhas que ficam abaixo ali? Para não deixar a tabela tão comprida. Esteticamente, ficaria muito ruim para a gente trabalhar. Além do que, aqueles elementos que estão ali, um grande número deles é elemento artificial e outros são de pouco uso para a gente. Então, a gente acaba realmente não utilizando aqueles elementos. Então, aquele corpo principal, aquele corpo de cima da tabela periódica, para nós é o mais interessante para a gente estudar. Então, tu quer dizer para mim que se eu tenho, por exemplo, uma tabela periódica e eu pego um elemento, vamos pegar um elemento aqui, vamos circular um elemento aqui, cálcio. Eu posso saber quantas camadas ele tem só olhando para a tabela? Isto. Vamos pegar o caso do cálcio aí. Cálcio, por exemplo, eu vou pegar o modelo atômico do Bohr, tá? E vou desenhar aqui cálcio, ó, uma camada, 2 camadas, 3 camadas e a quarta camada eu vou desenhar assim parcial, né, gente, ó, quarta camada. Então, os elétrons vão estar nessas 4 camadas aí, né? Então eu poderia desenhar assim também, ó, uma camada, 2 camadas, 3 camadas, 4 camadas. Camada K, L, M e N, certo? Então veja, a gente só olha para a tabela e já consegue tirar o número de camadas que um átomo tem. Para qualquer um deles serve a mesma premissa fundamental. Tá? Pode até treinar em casa, viu? Pegar uns 3 aí e tirar só o desenho das camadas, tá certo? Núcleo positivo e os elétrons ficariam naquelas camadas ali. Olha só, gente, existem também as colunas, que são chamadas de famílias. Por que famílias, professor? Porque nas colunas, os elementos das colunas têm semelhanças químicas. E isso é muito interessante. Algumas até são físicas, tá, gente? Mas a gente coloca na mesma família elementos que têm mesmas características químicas, ou seja, a reatividade química é muito parecida, bem semelhante mesmo. E a gente tem que saber alguns elementos e levar alguns elementos para a prova ou para as provas que têm essas características. Os principais eu vou enunciar agora. Por exemplo, a gente tem que saber que lítio, sódio e potássio são elementos semelhantes e que muitas vezes um consegue substituir o outro em reações químicas. A mesma coisa acontece com o magnésio e com o cálcio. Outro acontece com carbono e silício. Lembra que o carbono é o elemento da química orgânica, extremamente importante. O silício não consegue imitar o carbono, mas em algumas reações químicas os dois comportam-se de maneira semelhante. Nitrogênio e fósforo, oxigênio e enxofre, esses muito importantes, tá? São semelhantes também, oxigênio e enxofre, e ainda o flúor, cloro, bromo e iodo. Esses elementos aí têm semelhança. A gente vai voltar a falar de famílias na próxima aula. Próxima aula, aula número 2, nós vamos tratar muito ainda dessas famílias e principalmente desses elementos aí que estão enumerados nessas coluninhas aí. Então vamos lá, resumindo a história, nas colunas nós temos as famílias ou grupos, estão elementos semelhantes. E nas linhas nós temos os períodos, e ali estão os elementos que têm os átomos com o mesmo número de camadas. Lembra que os elementos químicos são formados pelos átomos, tá bom? Ó, espero que tenham aproveitado a aula, que ajude vocês. Até nosso próximo encontro.